Eu converso com a juíza da Terceira Vara da Família e Sucessões, doutora Silvia Estela Gigena. Mas antes, quero mostrar para vocês essa roupa tão linda que é da Francine Modas. A Francine trabalha com jeans especializados de cintura alta, modelos exclusivos que vão do 38 ao 56. Veste mães de noivos, madrinhas. Então, se você quiser uma roupa muito descolada, esporte, ou uma roupa mais chique, mais fina, para uma festa, um casamento, dá uma passadinha lá, que com certeza você vai achar alguma roupa do seu agrado. Não se esqueça, Francine Modas. Eu queria te perguntar agora um pouquinho, no caso, se a pessoa não paga os alimentos, quais são as consequências ou as medidas que devem ser tomadas? Bom, o não pagamento de alimentos é o não cumprimento de um título judicial. E isso dá lugar a uma execução de alimentos, e há dois tipos de execuções de alimentos. Quais são? A execução de alimentos em que o devedor é citado para que pague, né, ou justifique porque não pagou, sob pena de prisão, e a execução por quantia certa. Sei, o que é isso, execução por quantia certa? Isso significa a execução em que vai se fazer a penhora de bens, né? Se ele não pagar esses bens, irão a leilão e com o produto da venda dos bens irá pagar os alimentos. Certo. Agora, até que idade, doutora, são devidos os alimentos? Bom, os alimentos são devidos até os 18 anos, quando, com o atual Código Civil, se adquire a maioridade civil. Porém, isso deve ser questão a ser discutida. Não pode o pai que paga os alimentos dizer: fez 18 anos, não pago mais. Porque tem a faculdade, às vezes, né? Exatamente, isso é questão de um processo contencioso em que se fará prova da necessidade daquele jovem de receber alimentos. Então, a obrigação alimentícia perdura, sobretudo, especialmente quando aquele jovem está cursando estudos universitários, está se preparando. É um dos momentos que mais necessita do auxílio do pai. Sim. Agora, vamos pensar no caso inverso. Quando é que os filhos devem prestar ou dar alimentos aos pais? O dever de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Mas o Código Civil expressamente prevê que os filhos deverão prestar alimentos aos pais que deles necessitarem. Eles têm que dar todo o amparo necessário quando os pais por si não podem se manter. Ah, interessante. Vamos falar um pouco das visitas? Como que elas são fixadas? Bom, as visitas também são fixadas por acordo entre as partes, ou o juiz vai determinar, se não houver acordo, a forma em que as visitas deverão ocorrer. Essa é a forma em que se fixam as visitas. Porque muitas vezes tem litígio, né? E nesse caso é o juiz que vai decidir, né? Aí o juiz vai decidir os dias, os horários, onde vão ocorrer as visitas. Existe abuso de poder dos pais em relação às visitas? Existe muito. É o caso típico
típico da mãe que não entrega o filho no dia e no horário determinado para as visitas do pai, ou do pai que não devolve o filho no dia e horário determinado para levar a criança à mãe, que é a que detém a guarda física. E aí o que se faz? Bom, os obstáculos criados pelo guardião da criança para a convivência com outro cônjuge pode ter consequências como uma diminuição das horas que ele está com a criança, pode chegar inclusive à perda da guarda em casos mais graves. Veja que isso é um prejuízo muito grande para a criança, porque os pais estão separados, mas ele não pode perder a convivência com a família. Eu sempre digo que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-filho, não é? E ele precisa da figura do pai, porque ele vai se espelhar na figura desse pai. Ele toma esse pai como exemplo de vida, ele precisa do afeto do pai também, não só da mãe. Claro. Agora, o que acontece? Qual seria a consequência para o pai, para o genitor, no caso, quando ele não visita o filho? Quando ele deixa de visitar o Sim. filho fica aguardando e perde contato com o pai. Bom, as consequências nesse caso caem na responsabilidade civil, porque esse pai causou um dano ao filho ao deixar de visitá-lo, de ter contato com ele, de lhe dar afeto. Então, ele pode responder civilmente, ou seja, ter que indenizar esse filho. Entendi. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr. Alberto Santini Filho, terapeuta